Cristiano vai falar sobre Data Science. E vamos lá, Cristiano? Gente, palma para o Cristiano. Pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de todos aí. Vou começar essa palestra, é um assunto, é um pouco hype aí desse momento atual, né? Falar de dados, Big Data, Data Science, de uma forma geral. É muito complicado falar sobre o assunto em apenas 30 minutos. Então, o que eu fiz, né? Geralmente, em eventos pelo Brasil, as pessoas perguntam muito como começar nesse mundo, o que começar a estudar, como começar a estudar e o que começar a fazer. Então, eu tive um foco nessa palestra muito mais introdutório, tá? Até porque, se pegar qualquer tópico em relação a Data Science, de uma forma geral, eles são bastante densos. Então, eu vou focar nessa parte de introdução, aí, depois, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, depois a gente pode até evoluir, eu posso até dar uma ajuda para quem está querendo começar nesse mundo fascinante. Tá? Falar um pouquinho de mim, quem eu sou. Eu trabalho numa empresa daqui de Porto Alegre, chamada Propos Data Science, e eu cuido da área de, realmente, Data Science da empresa. Então, a gente é parceiro da Hortonworks, que é uma dos maiores players de Hadoop no mundo, e a gente é parceiro da MongoDB, que no Brasil, que também é um dos grandes players de uma tecnologia de persistência do banco, né, MongoDB, que é um dos NoSQLs mais utilizados atualmente. Tá? Participo de algumas comunidades também de software livre, Python, já participei bastante do projeto GNU há um bom tempo atrás, né? E palestro, eu costumo proferir bastante palestras, eu dou aula também desses assuntos. Tá? Então, falando aí rapidamente. E a Props, como eu falei, é uma empresa daqui de Porto Alegre, parceiro da MongoDB e da Hortonworks aqui no Brasil. Ali está o site, se alguém quiser conhecer, ou até mesmo se interessar pela área, né? A gente está sempre recrutando lá, então fica a dica. Tá? Então, vamos ao assunto que interessa. O que é Data Science? Informação hoje é poder. Informação, até brinco ali, que dados é o novo ouro dos tempos atuais. Quem tem informação, que tem tudo, consegue fazer bastante coisa com informação, cruzar dados, descobrir insights, só que a informação ela aumenta muito de forma exponencial. Então, cada vez mais a gente está gerando dados, a gente está gerando informação, e essa informação ela precisa ser tratada, compreendida, e também gerar coisas úteis para essa informação, que acaba sendo o business aí de muita empresa. Então, o e-commerce, sabendo tratar bem a sua informação, ele consegue vender mais, ele consegue te ofertar produtos relevantes, aquilo que vocês estão procurando, e acaba sendo um ganha-ganha dos dois lados. A gente evolui como cliente, a gente consegue ter produtos com cada vez mais qualidade, e a empresa também aumenta a sua receita. Só que tem o lado prático também do Data Science. Se a gente pensar em hospitais, por exemplo, se hospitais ou para quem trabalha na área da saúde, isso aqui é fundamental. Então, se a gente pegar casos extremos como o genoma humano, fazer análise de tudo isso aqui, é um turbilhão de informações, e antigamente se demorava muito tempo para cruzar, para correlacionar essas informações. E hoje a gente consegue fazer, instalando os dedos, assim, consegue cruzar um turbilhão de informações e obter insights, e até mesmo informações importantes de uma forma muito rápida. Tá? Então, isso tudo está dentro do guarda-chuva de Data Science. E aí criou-se um novo cargo, está sempre surgindo novas posições ou novas formas de trabalho, que é o cientista de dados. O que o cientista de dados é? É alguém que conhece mais estatística, né, que um cientista da computação, e mais ciência da computação que um estatístico. Na verdade, um merge ali de duas profissões. Um estatístico, que trabalha com dados, de fazer projeções, de organizar a informação de uma forma geral, e quem trabalha na área da computação também, que sabe os meios de tornar tudo aquilo realidade. Então, eu diria que é um merge, que essa área tem muito a ver com matemática também, tá? Tem a ver com uma série que eu vou mostrar um pouco mais para frente. E aí começou a sair várias matérias dizendo que Data Scientist é o novo cargo, a nova profissão, é a profissão do futuro, na verdade. Que é o cargo, né, a profissão mais sexy hoje, segundo algumas matérias aí. Por quê? Porque é algo que realmente as empresas estão procurando, está tendo uma demanda muito grande no mercado, e é algo que está praticamente começando agora. Se bem que o conceito é bem antigo, tá? Mas eu diria que está começou a ficar popular
não faz muito tempo. E o profissional que quer se aventurar nisso, ele tem que ser bastante multidisciplinar, gostar de estudar, gostar de conhecer coisas novas e principalmente focar em computação, matemática, estatística, tá? Entender também do business do negócio, porque não adianta nada você saber cruzar as informações, saber juntar tudo aquilo e não saber o que fazer com aquilo. Eu peguei um dataset ali gigante de 20 tera de dados, cruzei, fiz uns gráficos bonitinhos, tá, e aí? Então, se não souber o seu objetivo, ou para que você vai fazer aquilo, não adianta nada. Então, também, além de conhecer bem tecnicamente, conhecer computação, conhecer programação, conhecer matemática, estatística, tem que saber também um pouco do negócio. Então, ou seja, é um profissional que tem que gostar de estudar, não tem jeito, tem que ser curioso, tem que ser fução, tem que realmente mexer, conversar, tem que ter um jogo de cintura, de falar com áreas diferentes numa empresa, de entender, para começar a captar insights, para saber aonde buscar aquela informação, aonde fazer correlações e apresentar algo que faça sentido. Tá? E também tem que saber visualizar, montar gráficos relevantes, saber quando usar um gráfico de pizza, um gráfico de barra, um gráfico linear. Então, a gente tem que saber, cada caso, cada pergunta a ser respondida, ela pode ser representada por um gráfico, na maioria dos casos. Só que gráfico que eu vou apresentar isso? Tem muita correlação aqui, como é que eu vou juntar, ou um ou mais gráficos, então isso também é importante. E saber persistência de dados, que uma vez que os dados foram tratados, já foram processados, você está com uma informação lá que é completamente valiosa. Não dá para toda hora ficar repetindo o processo, então você tem que guardar aquilo já tratado, já persistido, já organizado, e persistir em algum lugar onde você consiga extrair rapidamente depois. E isso entra bancos de dados, não só SQL, mas bancos não relacionais também, que às vezes a gente não tem como trabalhar com esquema, né? O esquema disso aqui é muito variado, então às vezes trabalhar com relacional é um pouco complicado, e bancos não relacionais você tem uma infinidade de paradigmas, paradigmas de documento, de coluna, de chave-valor e até grafos, que já entram também conceitos matemáticos aí no meio. Esse gráfico aqui de Venn é um pouco confuso, mas ele resume um pouco o que um cientista de dados ou um data scientist precisa saber. Então, estatística, visualizações, comunicação, data mining, database, um pouco de tudo. Ou seja, exige bastante estudo. E o pior não é isso, o pior é que tudo isso aqui muda com uma frequência muito grande. Então, surgem técnicas novas, surgem tecnologias novas. O Google recentemente liberou o TensorFlow, né, que é uma biblioteca ótima, né, para fazer deep learning, fazer machine learning, etc., né, que é uma tecnologia fantástica, liberou, ela é livre hoje, então para a gente, algo caiu no mercado que é muito relevante e tem que absorver aquilo rapidamente, porque existem aplicações que, às vezes a gente está batendo a cabeça com alguma coisa, liberou essa lib nova, aplica, resolve um problema que já está tomando tempo já recorrente. Reconhecimento necessário, com conhecimento de matemática ele é importante, tá? Eu vou falar isso mais para frente. Não ter dificuldade com estatística, então saber o básico de estatística, de preferência se aprofundar mais em estatística mesmo, que isso é uma coisa que pega bastante. Então a gente entra em conceitos estatísticos bem profundos aqui. Saber uma ou mais linguagens de programações. Eu citei ali as 3 mais relevantes para data science, mas data science pode ser feito em qualquer linguagem de programação. Python, R e Julia são as 3 linguagens que são mais utilizadas para fazer data science. Só que dá para fazer em Java, em Scala, em PHP, qualquer outra linguagem. Eu digo essas, que são linguagens que ela tem um approach mais próximo de matemática e de estatística, e é muito mais fácil. A gente já tem libs, muitas libs prontas, que facilitam muito o trabalho. Tá? Saber persistência, SQL, NoSQL, saber quando usar SQL, quando usar NoSQL. Conhecer também processamento paralelo, então entender, porque às vezes a gente pega um dataset de 10 tera. Como é que vai rodar isso no notebook? Não dá, não aguenta. Ele vai ficar meses processando ali. Então, a gente tem que pegar esse dataset e distribuir num cluster, seja Hadoop, seja Spark, seja Mesos, qualquer outra coisa, para que esse processamento seja absurdamente rápido. Tá? E o que mais que eu coloquei ali? A gente tem que entender também como usar stream, processar informação sendo processada em tempo real. Aí tem Kafka, tem NiFi, tem tecnologias que fazem stream. Então, quando que usa aquilo? Tem gente que não sabe quando usa aquilo.
Entendeu? Então, tem que entender a informação depois de tratada e usar a ferramenta certa para te dar aqueles insights de uma forma rápida. Tem business que tem que ter informação em tempo real, como, por exemplo, um sistema antifraude. Imagina uma empresa de cartão, está passando transações ali em tempo real, ela faz uma correlação de N fatores para identificar se aquela transação ela é válida ou não. Então, ela toma até como base o seu comportamento pessoal. Imagina se isso demora 5 minutos para ser processado. O cara está lá, está almoçando, vai passar o cartão dele para pagar a comida e tem que esperar 5 minutos para processar tudo aquilo. Então, aquilo tem que ser, o cara passou, tem que vir informação em milésimos de segundo. Então, também a velocidade de informação que a gente tem que ter. Tá? E também saber a parte de infra também, que a gente tem que instalar, tem que subir cluster, desligar máquina, subir máquina, etc., e depois, no final, visualizar. A gente pode usar ferramentas prontas, como Tableau, Spotify, entre outras, ou criar do zero mesmo, usando conceitos próprios. Em relação à matemática, o que é mais relevante a gente saber na matemática? Álgebra linear é bom, mas eu não digo que a gente vai fazer uma decomposição ali de matriz ou coisas do tipo. A gente entendeu que a matriz, vetores, etc., vai tornar o seu trabalho de pegar uma informação, fatiar, organizar e juntar de uma forma mais simples. Não estou falando aqui, tem que dominar o assunto, saber como e quando utilizar o assunto. Então, o conhecimento é bastante básico. Quando a gente pega livros, a literatura de machine learning, de data science, de uma forma geral, a gente vai se deparar em fórmulas, que nem aquela fórmula ali que está relacionada à estatística. Então, a gente vai se deparar muito com fórmulas. Então, se a gente bater o olho e entender para que serve aquilo, ou saber interpretar aquela fórmula, vai fazer o seu trabalho ser muito mais rápido. Tá? Então, são insights que são muito bons da gente ter. Probabilidade e estatística. Tem gente que acha que a matemática e a estatística é a mesma coisa. Não é. Sendo que, inclusive, tem essas faculdades, até tem faculdade só de estatística e só de matemática. Uma acaba sempre absorvendo um pouco da outra, mas elas são mais focadas em objetivos específicos. Também, a gente conhecer o básico, média, mediana, moda, desvio padrão, etc., é interessante saber, e também evoluir. A gente pegar a parte de modelagem estatística mesmo, saber fazer aqueles gráficos gaussianos, t-student, saber quando aplicar essas técnicas ou não, vai nos ajudar a trabalhar bem com a informação, a fazer a coisa certa e dar um resultado fiel. Tá? Que também não adianta nada a gente cruzar um monte de dados e o resultado não é confiável. Ele tem que usar técnicas, estatística ajuda muito, que a gente trabalhar com amostra, com população, universo, etc., para te dar um resultado que faz sentido. Tá? Hipóteses também tratar, fazer testes de hipóteses, gráficos também, volta novamente. Teorema de Bayes, que é bastante utilizado, que é essa formulazinha aí do lado, saber como e quando utilizar. Linguagem de programação. Eu citei 3 linguagens aqui bem relevantes, Python, R e Julia. Alguém aqui já ouviu falar de Julia? Quem nunca ouviu falar de Julia? É normal porque é uma linguagem bastante nova, quase ninguém conhece. Python, quem nunca ouviu falar de Python? E R. Quem nunca ouviu falar? R também, assim, Python de fato é o mais conhecido de todos. Eu imaginava que ia dar essa resposta mesmo, essa estatística. Python, todo mundo já ouviu falar direto ou indiretamente, é uma linguagem mais antiga. R é uma linguagem que foi sempre muito próxima de estatística. Então, quem é estatístico usa bastante R. R, SAS, MATLAB, outras ferramentas, mas o R é bastante usado. E Julia é uma linguagem absurdamente nova, tem poucos anos aí de mercado, só que é fantástica essa linguagem. Ela está virando a queridinha dos cientistas de dados. Eu já vou evoluir um pouquinho nela mais para frente. Então, Python. O Python é a linguagem mais versátil. Por quê? Porque você pode fazer aplicações de desktop, pode fazer páginas, sites, né, aplicações web usando Python, pode utilizar para tratar datasets, para fazer machine learning, para fazer visualização, para fazer uma série de coisas. Eu diria que é a linguagem mais versátil hoje para trabalhar com data science. As libs que eu citei ali, Pandas, NumPy, scikit-learn, Matplotlib, Bouquet e Jupyter, Jupyter, no caso, é um conceito de notebook, é o básico do básico do básico para trabalhar com data science usando Python. Então, a gente tem que conhecer um pouco dessas bibliotecas. E o aprendizado de Python, a curva de aprendizado é muito baixa. Então, quem programa em qualquer linguagem, quer migrar para Python, consegue fazer isso muito facilmente. É uma linguagem que te ajuda muito a entender, o código dela é limpo, ele é tem uma documentação excelente, uma comunidade excelente também. Tá? E a linguagem R é uma linguagem muito usada por estatísticos,
é uma linguagem que ela se destacou na questão de data science. Por quê? Porque ela trabalha com data frames de uma forma padrão, de uma forma nativa. Então, pega, por exemplo, um CSV em R, você aponta, ele joga ele para uma variável, diz que é um data frame, ele já divide aquilo tudo certinho, a gente pode pegar uma coluna inteirinha, usar uma função que já está nativa, já está pronta, me dá a média, a mediana ou o desvio padrão dessa coluna. Então, com 3 linhas de código, você faz tudo isso. Então, para quem mexe com números, com estatística, com matemática, a R é fantástica. E aí, por último, vem a linguagem Julia, que eu citei aqui, que ela é bem nova, pouca gente conhece, de fato, mas eu diria até, para quem gosta da área, dê uma pesquisada sobre a linguagem. O que eles fizeram? Eles pegaram o melhor de Python, o melhor de R, o melhor de Ruby, o melhor de MATLAB, de SAS, que são aplicações ou frameworks para trabalhar com matemática, compilaram tudo numa linguagem, só que eles fizeram algo, que é o JIT, né, o GI, que trabalha como se fosse um bytecode que ele gera, que torna a linguagem absurdamente rápida. Porque a gente sabe que a linguagem interpretada ela é um pouco lenta. Tem todo o overhead do interpretador, a alocação de memória nem sempre é a melhor possível. E a gente sabe que, para isso, o C é a linguagem mais adequada, que a gente consegue otimizar o bit de cada instrução. E Julia, a gente chega numa performance semelhante à do C, com a facilidade de uma linguagem interpretada. Então, esse é o grande diferencial dessa linguagem. Quem mexer com ela vai perceber, mas isso aqui é igual Python, isso aqui é igual Ruby, isso aqui é igual R. Sim, eles pegaram o melhor de cada linguagem e compilaram tudo numa outra linguagem. Então, esse foi a principal motivação de ter criado uma nova linguagem de programação. Para que criar uma se já tem tantas? Então, tinha uma necessidade. E tem aplicações de data science que é fantástico para rodar em Julia, principalmente machine learning, principalmente trabalhar com datasets também, é muito tranquilo trabalhar com Julia. Recomendo que vocês dêem uma olhada melhor sobre ela, vocês vão gostar. E qual aprender? Aí vem aquela dúvida. O ideal é sempre conhecer um pouco das 3, que se a gente pegar qualquer paper ou qualquer literatura de machine learning ou de data science, ele vai estar focado numa dessas linguagens. Tem muita coisa em Scala também, que já é uma linguagem, tem um paradigma um pouco diferente de ser funcional, né? Já é um pouco diferente dessas. Só que essas 3 linguagens, ela te dá a base para a maioria da literatura que vocês encontrarem disponíveis no mercado. Então, sabendo essas linguagens, vocês vão estar vão assimilar melhor o que tem que fazer. Os exemplos, a maioria dos livros que a gente vê, ou são em Python ou estão em R. Tá? Então, por isso que eu estou falando. Tem que escolher uma para aprender. Começa com Python. Deixa R e Julia assim, para curiosidade ou realmente para estudar, para quem gosta. Eu confesso que eu estou fazendo muita coisa em Julia. Tá? Eu sou bacharelando em matemática. Né? Eu comecei a gostar tanto do assunto, né, que eu acabei entrando, fazendo uma outra faculdade de matemática, até para entender melhor o conceito, né, para a gente conseguir aplicar aquilo de uma forma mais real. E aí eu estou fazendo uma pesquisa acadêmica agora, e a gente está definindo se usa R ou Julia para fazer aquilo. Então, Julia é uma novidade, eu analisei os requisitos dessa pesquisa, se aplica em tudo, então provavelmente eu estou publicando isso em Julia, até para aprender, que para mim também é uma linguagem relativamente nova. Embora já esteja mexendo ou lendo sobre Julia há cerca de 2 anos, então, mas eu nunca fiz nada prático com ela. O meu default hoje, o padrão que eu uso é Python, para fazer quase tudo. Uso muita coisa em R também, porque às vezes um cliente pede, o cliente já está com uma rotina em R funcionando, fala, quero processar isso aqui para mim. E o legal, que R e Python, você consegue rodar jobs no Spark, usando R e Python. Então, você tem um software, uma aplicação já em R ou em Python, você consegue fazer um fork fácil dessa aplicação, jogar no Spark para fazer um processamento paralelo de alguma informação. Spark é R, Python ou Scala. Scala é a linguagem nativa a qual ele é construído, mas a performance dele em Python e R é praticamente a mesma da Scala, que é a linguagem nativa. E a gente jogar no Hadoop também, ou jogar em algo mais avançado, também Python e R também facilita bastante esse trabalho. Julia ainda está começando um pouco nisso, mas ela promete ser bem eficiente. Quando eu falo de processamento paralelo, eu entro naquele mérito de a gente pegar um dataset gigante, 10 tera, 20 tera, 50 tera, o tamanho que vocês imaginarem, e a gente não ter dificuldade para abrir aquele dataset e trabalhar com ele. Obviamente, se eu jogar um CSV de 1 tera aqui no meu notebook, ele vai explodir, não vai dar conta de processar.
Então, eu tenho que jogar aquilo ou num cluster de Hadoop, usando o MapReduce, usando o próprio HDFS para espalhar a informação, né, que é a parte de persistência dele, ou usar um Spark, e esse Spark pode ou não estar dentro de um cluster Hadoop. O Spark ele roda ou junto com o Hadoop, disparando processos no Yarn, que é um orquestrador de jobs dentro do Hadoop, ou eu posso rodar o Spark sozinho também, sem ser uma estrutura Hadoop, mas usando Mesos ou usando algum outro gerenciador para distribuir o processo em várias máquinas. Então, o que ele faz? Imagine que vocês têm um dataset de 30 tera para trabalhar e tem 3 servidores. Vamos supor, geralmente é maior. Tem 3 servidores. Ele vai pegar esses 30 tera, vai dividir em 3 isso e vai colocar um pedaço para cada servidor. Ou divide em chunks menores, né? Aí depende de como está configurado. Eles processam tudo ao mesmo tempo, junta tudo e te entrega pronto. Óbvio que você tem que ter um cluster maior para processar um volume maior. Tá? O Hadoop é excelente para isso também, mas ele exige um aprendizado que é bem denso de ser feito. Ou seja, o Hadoop tem uma sopa de letrinhas ali gigante. Então, você vai trabalhar com Hadoop, tem que saber HDFS, Yarn, MapReduce, Hive, Pig, uma série de coisas. Tá? Ele te obriga a conhecer isso. Então, usar o básico do HDFS, que é só persistência do Hadoop. Na verdade, o Hadoop é isso, é praticamente o HDFS e MapReduce. O que vem de fora, Pig, Hive, etc., são aplicações que dependem desse ecossistema, né, para trabalhar. Geralmente usa o Yarn para gerenciar os processos. E aí tem o Spark também, que faz algo semelhante ao MapReduce, só que ele prioriza a memória e ele se distribui entre nós usando Mesos, que é uma outra solução, uma outra arquitetura de cluster aí. E a persistência de dados é algo bastante importante também. Então, saber se vai gravar num relacional, saber se vai gravar informação num não relacional, né? Aí a gente tem que entender, porque depois que você tratou aquela informação, você agregou valor à informação. Então, você vai chegar para o seu cliente, para o CEO da empresa, etc., vai te dar os relatórios para ele, tudo tratado, bonitinho, e ele vai te pedir mais coisas, provavelmente. Você tem que gravar aquilo lá, guardar tratado, para não ter que ficar executando o processo toda hora, que, mesmo tendo um cluster, ele vai tomar um tempo para ser desenvolvido. Visualização. Eu gosto de trabalhar muito com o conceito de notebook. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, eu mostro para quem nunca viu, ele é bem interessante, facilita muito o desenvolvimento. Só que existem ferramentas de mercado, infelizmente não tem nenhuma gratuita ou livre, né, software livre, que seja tão eficiente como um Tableau, um Spotify, um QlikView. Só que o conceito de notebook, para a gente que está desenvolvendo data scientist, ele ajuda bastante. Aí eu consigo fazer coisas desse tipo aqui. Ó. Isso aqui é um notebook, o Jupyter, aí cada um fala de um jeito. Jupyter é uma sigla, é um acrônimo, JU vem de Julia, PY, T de Python, E de Erlang e R de R. Então, ele agrega kernel de qualquer uma dessas linguagens. Então, a gente consegue ter, na hora que eu criar aqui, por exemplo, eu dou um new, eu posso escolher se eu quero fazer um código em Julia, em Python ou em R. Então, vou pegar R aqui, por exemplo. Ele vai abrir uma tela. Olha só, isso aqui está rodando no meu navegador, isso aqui é o Chrome. Só que dentro da minha máquina tem um servidorzinho rodando, onde ele roda, ele processa aquilo no kernel, roda aquilo internamente. Então, se eu fizer isso aqui, ó, criei uma variável aqui, tá, valores, eu coloquei os valores ali tudo junto. Olha só, ele já agregou. Aí eu quero saber, por exemplo, pegar a média disso aqui tudo. Na hora que eu dou um Ctrl Enter, ele executa aquele código para mim. Ali ele já deu o valor embaixo, que é a média desse array de números que eu estou fazendo. Ah, legal, eu quero plotar um gráfico com isso aqui. Olha como é fácil. Eu vou criar mais uma célula aqui. Eu vou usar a função plot do próprio R mesmo. Valores. Olha o gráfico aqui embaixo. Os pontinhos, eu posso formatar esse gráfico do jeito que eu achar melhor. Olha só, gente, com 3 linhas, montei um gráfico, usando o R. Então, vocês veem que a linguagem e esse conceito de notebook é bom, porque isso aqui você pode salvar depois, passar para um outro desenvolvedor, uma outra pessoa, ou comitar isso num GitHub, alguma coisa, o desenvolvedor vai pegar,
ele vai ver isso aqui, inclusive, plotado para ele, se vocês quiserem ou não. Ou você pode ir lá, limpar o notebook e começar tudo do zero. Então, eu vim aqui em Cell, All Output, Clear. Começou, tem um código aqui, eu posso documentar esse código, como, por exemplo, eu posso usar a linguagem de marcação aqui. E escrever qualquer coisa aqui no meio. Isso aqui serve como uma documentação do código. Escrevo um bloco de código, executo, vejo o resultado e eu documento esse código. Para quem está trabalhando com datasets, se eu pegar um CSV, por exemplo, e quiser abrir aqui, eu já parseio ele automaticamente, já vejo as colunas, já consigo plotar gráficos, qualquer tipo de gráfico ali. Eu coloquei um simplesinho, que é de pontos, que é o default dele, mas eu posso colocar parâmetros aqui que ele volta. A mesma coisa com Julia. Eu deixei pronto aqui um gráfico de Julia. Isso aqui isso aqui é um pouco mais complexo, né? Como o código é maior, eu peguei um exemplo pronto, deixei pronto aqui. Isso aqui é a sintaxe da linguagem Julia. Então, estou trabalhando com 2 módulos, que é o getFly e o RDatasets, que é um conjunto de datasets prontos. Que, geralmente, esse exemplo aqui até a gente encontra no site deles. Executei o primeiro bloco. Só um minutinho, que acho que eu não subi o drive, ele vai demorar um pouquinho. Tá, aqui apareceu o dataset. Então, eu consigo enxergar ele na tela. Quero plotar um gráfico com ele agora. Quando a gente roda o Julia aqui em específico, nesse notebook, ele acaba... talvez seja até alguma configuração que eu não fiz muito bem feita, ele está demorando um pouquinho. Mas isso aqui, quando a gente roda o código na mão, ele é quase instantâneo. A gente sabe que ele está rodando porque fica um asterisco aqui no canto. Daqui a pouco ele vai mostrar o gráfico aqui. Acho que o primeiro vai demorar, porque eu acabei de subir ele também. Então ele mostra, olha só que legal, já plotou um gráfico. Eu consigo vir aqui, ó, dar até zoom nesse gráfico, se quiser ou não. A gente consegue fazer uma série de coisas. Um gráfico mais bonitinho. Deixa eu rodar todos aqui para facilitar. Aqui gerou um gráfico um pouquinho melhor. Eu também posso dar zoom e enxergar. Então é muito fácil. Tá, a gente está trabalhando com dados, tem que ficar testando o código toda hora. Isso aqui é fantástico. Então isso aqui eu digo, quem quer começar com essa área, aprendam isso aqui, que vai facilitar muito o trabalho e vai facilitar o aprendizado também. Porque aqui vocês pegam uma instrução, uma função, testa aqui e já vê o resultado. Não tem que ficar rodando a IDE, esperando a IDE processar. Aqui não, dá um enter e já funciona. Aqui a gente tem outro gráfico aqui embaixo. Dá para arrastar, dá para salvar isso em PDF, dá para salvar isso em PNG, qualquer formato que quiser, é bem legal. Então isso é o conceito de notebook. E dentro do Hadoop tem um chamado Zeppelin, que ele é muito semelhante àquilo, mas só que o Zeppelin roda a instrução dentro do Hadoop. Dá para a gente fazer em Python, em R, em Scala, qualquer outra linguagem também que o Hadoop suporta, e também dá a verificação. Vou correr que o tempo é curto. Machine Learning é algo bastante importante também para a gente saber. Machine Learning é um campo bastante amplo, tem uma série de algoritmos, uma série de funções, né, que executa classificação, clusterização, k-means, uma série de coisas que muita gente tem dificuldade de saber o que usar em cada sentido. Isso é normal, essa dificuldade, por isso que a gente testa bastante coisa. E testar usando o conceito de notebook é muito bom também, porque a gente vai vendo o resultado, aí adapta, troca a função, executa de novo, já vê o resultado ali, é bem legal. E isso é apenas o começo, gente. O assunto é amplo, como vocês viram, não dá para abordar tudo num tempo de 30 minutos, então eu peguei o básico, mostrei um exemplo bobo ali, é bastante... para quem estiver começando, eu sugiro até que faça esses testes, instale o notebook. Quem usa o Windows, baixa uma distribuição Python chamada Anaconda, que já tem todas as libs ali prontas, o Windows ou Mac, dá para usar isso. Em Linux, geralmente já tem todas as libs prontas na distribuição que vocês estão utilizando. Só que também dá para baixar o Anaconda para Linux, então facilita bastante o desenvolvimento. E eu acho que é isso, como o tempo está estourando, eu vou deixar meus contatos, eu publico bastante coisa sobre isso no Twitter, @dump, o meu Twitter, tá o meu blog pessoal e nas redes sociais, Cristiano Anderson. E
deixando a dica ali, quem gosta do assunto, a gente na Propos está sempre contratando. Isso está crescendo, uma área que está crescendo muito, então a gente quer agregar pessoas boas lá. Então, quem tiver interesse, serão bem-vindos lá na empresa. Obrigado, gente. Cristiano.